Meus irmãos, minhas irmãs, em cada Eucaristia, nós somos chamados a ensinar, a santificar e a pastorear o povo de Deus. Os italianos dizem que tutto è traduttore, c'è un traditore. Onde tem uma tradução, tem uma traição. Porque é muito difícil a gente traduzir o sentimento. Por exemplo, a única língua que tem a palavra saudade é português. Todas as outras línguas neolatinas, o espanhol, o italiano, o francês, traduzem como nostalgia. Mas saudade não é nostalgia. Nostalgia é uma coisa assim antiga. E saudade é a ausência de uma presença que não está. Né? É uma ausência de uma presença que permanece ali. Né? Então, tirar o pecado do mundo. A tradução da expressão grega não é tirar, mas é quebrar. Quebrar. Quem quebra não acaba, mas tira a força. Quem quebra um braço, não perdeu o braço, mas não tem força. Quem quebra uma perna, não perdeu a perna, mas não tem força. E interessante que a gente se acostuma e diz, tirou o pecado do mundo. Aí outro diz, como tirou? Quebrou o pecado do mundo. E existe o pecado do mundo e existe o pecado do ser humano. São dois, não é a mesma coisa. O pecado do mundo é a mentalidade, é o costume, é a cultura que se opõe à mensagem do Evangelho. Por exemplo, a mentalidade de que casamento é a união, a mentalidade de que o amor é o que importa, só que ninguém define o que é o amor, né? O amor é o que importa. Isto só se torna pecado do homem no sentido de homem e mulher, na medida em que ele ou ela acolhem e praticam. Jesus não tirou o meu pecado, o seu pecado. Ele perdoou. Ele não quebrou o meu pecado e o seu pecado. Ele quebrou as ideologias. Por exemplo, corrupção é um pecado do mundo. Mas nem todo mundo é corrupto. Mas na medida em que cada um se torna, o pecado do mundo atingiu aquela pessoa. O adultério não é um pecado já do homem, é um pecado do mundo. Agora, quando o homem ou a mulher assumem
aí deixa de ser pecado do mundo, passa a ser pecado pessoal. Todos nós somos chamados no meio do mundo, onde tem tantas mentalidades e tantos convites e tantos enganos, porque tem gente que diz eu amo. Toda vez que um sentimento que você chamar de amor fizer você se perder, não é amor. Não é amor. Observe sua vida hoje, com sua esposa ou com seu esposo. Observe sua vida hoje de solteiro, de solteira. E de repente você enlouquece por alguém. E aí você se perde. Você quebra o relacionamento com a família, você destrói o seu nome, você destrói a sua reputação por aquela pessoa. O amor não é amor. É o pecado do mundo que está escrito na Sagrada Escritura. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas veem, mas não entendem, ouvem, mas não compreendem, e assim elas não podem acertar. Está lá no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Levar vantagem em tudo. É um pecado do mundo hoje. Mas ele só se torna o seu pecado na medida em que você se deixa contaminar por esta situação e você começa a agir assim. E quando nós caímos no pecado do mundo, fazendo com que o pecado do mundo seja o nosso pecado, o demônio sabe muito bem nos destruir de modo que a gente não perceba. Digamos que um marido trai a esposa, o cuidado dele é que ninguém que seja amigo ou amiga da mulher saiba. Mas o demônio sabe muito bem que se uma amiga da mulher dele souber, vai pôr fim ao romance. A vida dele vai se estragar por outros caminhos. Vai perdendo o amor dos filhos, ele vai perdendo os amigos, ele vai gastando sem se sentir, ele vai chegar em casa fora de hora, vai ser roubado ou o carro ou a moto, e ele nem percebe que se trata da desgraça que o demônio, o diabo faz na vida dele ou dela, exatamente porque ele assumiu o pecado do mundo. O pecado do mundo é como um pitbull amarrado. Ele tem uma força imensa na boca, tem a boca quase maior que a cabeça, mas ele só morde a quem chegar perto dele. Só morde a quem chegar perto dele. Cachaça faz mal? Não. Faz mal é beber. Se ela ficar lá no litro, está aí o doutor Caio, que trabalhou bastante comigo agora lá em casa. Eu já ganhei várias garrafas de cachaça, de uísque. Estão tudo lá em cima do negócio lá. Não faz mal a ninguém, que eu não abro. Isso é o pecado do mundo. A corrupção, a vontade de tirar vantagem, a ideia de que agora é assim, é todo mundo desse jeito, eu falo dos outros, mas todo mundo fala, eu minto, mas todo mundo... Esse é o pecado do mundo. Ele não tem força.
ele só tem força como um vírus, na medida em que ele entra em mim e começa a agir a partir de mim. Jesus não destruiu o teu pecado. Jesus não destruiu o meu. Jesus não quebrou o teu pecado. Jesus não quebrou o meu pecado. Agora, ninguém pode me obrigar a ser corrupto. O pecado do mundo está sem força. Ninguém pode me obrigar a ser adúltero. O pecado do mundo está sem força. Agora, no momento que eu recebo, internalizo, aí a desgraça na vida começa. Jesus descreve na linguagem semítica que o homem bom, um espírito mau, desapareceu da vida dele. E ele começou a melhorar. Acontece que ele sentiu saudade da desgraça e voltou à vida anterior. Aquele mesmo espírito voltou e trouxe mais 7 com ele. E disse Jesus: a desgraça se torna muito maior. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. A palavra hebraica para cordeiro e para servo é shaliá. É uma palavra que às vezes significa cordeiro, às vezes significa enviado, servo. É preciso que cada um de nós tenha esta consciência do pecado do mundo. Não se assustar. Porque às vezes as pessoas dizem: pronto, hoje está tudo perdido, não tem ninguém mais certo. Não é verdade. Não é verdade. Tem muita gente correta, gente certa. E se tiver todo mundo errado e eu tiver certo, eu estou de bem. Não precisa estar preocupado tanto se o outro está certo, se não está certo. Reconhecer o pecado do mundo. Menino, quando eu era diretor da Santa Casa, sem mentira nenhuma, todo dia eu recebia proposta para fazer enrolação. Porque a Santa Casa é mais de 1 milhão por dia. Me compre isso que eu faço assim. Deixa fulano entrar que eu boto isso. E quando eu não queria, sabe o que eles diziam? Mas o senhor é besta. Todo mundo faz. Todo mundo não, que eu não faço. Outra coisa que nós precisamos ter muito cuidado com o pecado do mundo, para que ele não se torne o nosso pecado. Sabe o que é? Confundir aceitação com submissão. Ai, mas eu não aceito isso. Ontem eu celebrei 10 horas e 19 horas. 10 horas eu estava celebrando uma missa para um rapaz que fazia 30 dias que tinha morrido. Estava a mãe, estava o pai e os irmãos. Ontem, às 19 horas, eu celebrando aqui, estava celebrando por um rapaz
que fazia 7 dias que tinha morrido. Estava a mãe, estava o pai, estavam as tias, a ex-esposa e os filhos. Não tem como uma mãe aceitar a morte de um filho. Mas ela precisa se submeter se ela quiser viver. Não tem como uma mulher apaixonada aceitar ser traída pelo esposo, que a deixa por outro ou até por outra ou até por outro, porque agora pode deixar para qualquer coisa. Eu cheguei em Bela Cruz, que eu fui pároco lá, veio uma amiga, me abraçou, eu fui celebrar lá na festa de Nossa Senhora. E eu disse assim, cadê teu marido? Ela disse, marido? Está aqui. Eu olhei, e não é uma mulher? É. Aquele é o pai das minhas filhas. Uma com 17 anos e outra com 13. É o pai das minhas filhas. Aí, meu marido agora. Então, ninguém nem sabe. Como é que a gente aceita? Não aceita, não tem como aceitar. Mas a gente precisa se submeter àquilo que a palavra de Deus diz que é certo. Eu estou muito apaixonado por aquela vizinha. Como é que eu vou aceitar que eu não estou? Não preciso aceitar. Sou casado, tenho meus compromissos, tenho minha esposa, eu preciso me submeter à vontade de Deus. E enquanto eu me submeto, eu não contraio o pecado do mundo que está estraçalhado, mas não está morto, o braço quebrado não está morto, não tem força de me segurar, mas se eu quiser, ele pode me atingir. Então, meus irmãos, eu agora encontrei um ex-namorado. Meu Deus, eu não aguento, eu não aceito. Não precisa aceitar, não. Ele casou, você casou, se submeta, que você é esposo de um só homem e ele tem que ser esposo de uma só mulher. O pecado entrou no mundo, entrou no ser humano por desobediência, por falta de submissão. E foi muita desgraça até hoje. Outra coisa do pecado do mundo, a vida é minha, ninguém paga minhas contas, eu faço o que quiser. É? É mesmo? Você tem certeza disso? Porque eu tenho certeza que não. Conheci um lá em Heriotaba, e lá estão ouvindo a minha missa daqui. Sabe que não é mentira. A vida é minha, eu faço o que quiser. Levou uma queda de moto, quebrou os 2 fêmeos. Aí botaram um gesso, um buraquinho aqui para mijar e outro para outra coisa, do outro lado. E eu cheguei lá, e ele na casa da mãe. Eu disse, a vida não é só tua. Para que tu quer estar aqui na casa da tua mãe? Porque tu não foi lá para o teu apartamento sozinho, ficou lá? É tudo de maior. Mas quando se lasca, é tudo de menor. Que coisa mais ridícula. Jesus não destruiu ainda. Ele torpedeou, como quem
solta uma dinamite numa pedra grande, ela se racha toda, mas cai um pedaço na cabeça de um, é capaz que ele faça um calo de sangue. Agora nós precisamos ter muito cuidado com o pecado do mundo. Muito cuidado, porque o diabo nos engana, chama de amor aquilo que faz a gente se perder. Nós podemos perder tudo, mas não se perda. Porque isso é fundamental na nossa vida. Não é necessário aceitar tudo. Tem coisas que nem podemos aceitar. Mas podemos nos submeter à palavra de Deus. Adão e Eva não se submeteram. José se submeteu. José se submeteu. Sansão, um homem tão forte, que pegava a boca do leão e abria. E o leão não conseguia fechar a boca. Endoidou por uma mulher que era contra ao povo de Deus, as orientações de Deus. E a mãe chegou e disse: meu filho, não dá certo. Não dá. Não dá. Mas os meus olhos se agradam é dela. O pai chegou: meu filho, eu sei que você está apaixonado, eu entendo paixão, mas não dá certo. Mas eu me agrado é dela. Casou com ela, ela o traiu. A primeira coisa que os comandados por ela para traí-lo trouxeram foi 2 marcas como quem ferra gado, um no olho, outro no outro. Pronto, meus olhos se agradam é dela. Que maravilha, não é? Que maravilha. Eu ouvi nessa semana na internet uma historinha tão bonita, que um sapo tinha uma mania de ficar coachando na porta de um agricultor. E o agricultor se irritou e expulsava o sapo. E eu, no outro dia, de noite, lá vinha o sapo, até que um dia ele saiu com água e sal, botou água e sal no sapo, o miserável pulou e morreu. Quando foi um dia, sua filhinha brincando de noite, foi picada por um escorpião, e ela tinha alergia, ele não sabia, morreu antes de chegar no hospital. E aí, o homem enlouqueceu, que só tinha uma filha única, que Deus era um perverso, que Deus não prestava, que Deus não, ou então não existia. Foi dormir e sonhou Deus dizendo: eu mandei um sapo para ficar na sua porta, comendo aranhas, lagartas e escorpião. Você matou o sapo, não teve mais quem comesse o escorpião, e a sua filha morreu. Eu sabia que sua filha tinha alergia ao veneno do escorpião, por isso mandei o sapo. Cuidado com o pecado do mundo. Não deixe que ele entre na sua casa. Ele é perigoso, é pitbull, raciado, mas está amarrado. Não chegue muito perto, que todos escapamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.